amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos entrando na Tua presença, glorificando o Teu nome, Pai, entregando essa mensagem, esse trabalho do Ministério de Mulheres, Pai, e também agradecendo pela presença de Michele, Pai. Eu te peço, Senhor, que encha ela com Teu Espírito Santo, Senhor, usa ela conforme a Tua vontade, Senhor, que as palavras dela venham tocar os nossos corações, Senhor, que todas nós que possamos sair daqui cheias do Espírito Santo e da Tua palavra, Pai, que Tua palavra venha para nos edificar, florescer em nossos corações, para que nós possamos ser pessoas melhores, buscando mais a Ti, glorificando o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço a todas as pessoas que estão aqui e agradeço às que ainda não puderam entrar e que vão entrar, Senhor. Vem, nos abençoa. Abençoa essa reunião, Senhor. Tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Toda a honra e toda a glória para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Que a paz do Senhor esteja conosco nessa noite, minhas amadas, minhas queridas. É um privilégio muito grande para mim estar aqui com vocês para compartilhar de um assunto que sempre pautou a minha vida, desde a minha conversão. Sempre foi muito forte para mim a questão do devocional. Ele realmente faz mudança na minha vida, faz vencer montanhas, como a gente louvou Rompendo em Fé. Eu tinha pedido a Cris esse louvor, porque ele faz parte da minha história. E o romper em fé na minha vida é através do devocional. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da forma que Deus me colocou, que Deus me ensinou a fazer o devocional. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por estarmos juntas, por estarmos aqui nessa hora, por Cris, pelo convite que Cris para me deu essa oportunidade, por Carmen ter esse louvor e por todas as irmãs que chegaram a esse momento. Eu estou muito feliz mesmo. Minha alegria está grande, principalmente por estarmos juntas, mas também pelo tema, que é a importância do devocional. E eu, antes de começar qualquer coisa, eu queria que a gente orasse mais uma vez, especificamente por isso. Pai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Tu é um Pai lindo, cheiroso, maravilhoso, que nós amamos muito. E nós temos o privilégio, Pai, de ter essa noite aqui, esse encontro contigo. Muito mais do que um encontro entre nós, é um encontro nosso contigo. E te pedimos, Pai, que tu venha nos cobrir, a nós todas que estamos aqui, e a tudo que leva o nosso nome, com o sangue do Cordeiro, para que sejamos invisíveis ao maligno esta noite, que sejamos invisíveis ao maligno sempre, mas especificamente nesse momento que vamos estar compartilhando os teus ensinamentos, dividindo as nossas experiências, crescendo em fé, através do aprendizado do devocional, que todas nós sabemos, todas aqui são mulheres que conhecem o devocional, que têm vida devocional, mas é uma troca de experiência, o que Deus falou contigo, com cada uma e comigo, e vamos poder compartilhar isso nesse momento. Por isso te pedimos a tua proteção, te pedimos o teu escudo protetor, e te clamamos que tu fales através das nossas bocas, que tu fale, que tu abra os nossos ouvidos para escutar certo, que tu repreenda toda árvore de rapina que vem para roubar a palavra,
para distorcer a palavra, mas que unicamente a tua palavra faça morada em nosso coração essa noite e diferença nas nossas vidas. Que tu venha no mais profundo, Pai, transformar-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Antes da gente começar, eu tive a curiosidade, acho que vocês devem já saber, mas eu tive a curiosidade de olhar o significado da palavra devocional. Eu olhei no Google o significado. Claro que eu já tinha uma noção, devoção. Mas foi muito interessante encontrar a frase exatamente que estava escrita lá, era assim: algo ou alguém pelo qual expressamos devoção, admiração. E aquilo me chamou a atenção, aquele algo ou alguém ficou martelando na minha cabeça. Porque muitas vezes a gente erra a rota, a gente está ali seguindo, prestando devoção ao Senhor, mas por alguma razão na vida a gente erra a rota. E a gente pode estar prestando devoção a um Senhor que não seja o nosso Senhor soberano, que não seja o nosso Pai. A gente pode estar prestando devoção a uma pessoa, a gente pode estar prestando devoção a uma coisa, até a uma situação. Às vezes é uma situação, às vezes a gente está numa situação de dor e a gente está prestando devoção àquela situação. E está tirando os olhos de onde a gente realmente deve estar com a nossa devoção, que é no nosso Pai soberano, o Pai que nos criou, que nos formou antes da fundação do mundo, que nos soprou vida no ventre da nossa mãe. Ele é quem devemos toda a nossa devoção. Então, isso é muito importante, que a gente pense sobre isso. Onde está a nossa devoção? Eu sei que todas vocês que estão aqui conosco, aqui nesse encontro virtual, possuem uma devoção pelo Senhor, pelo nosso Pai. Eu sei disso. E partindo disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como vocês têm expressado essa devoção a Ele? Porque existem formas diferentes também. Para quem tem filhos, mais de um filho, sabe que eles se expressam de amor para a gente de uma forma diferente. Até a gente que acha que vocês conhecem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, que é um livro muito interessante do Gary Chapman, que ele fala que as pessoas têm linguagens de amor diferentes, tanto de dar, como a de que gostaria ou que precisa receber para ser abastecido. É um livro que todo mundo deveria ler, porque como casal, a gente aprende muito a saber qual é a linguagem de amor do nosso cônjuge e como dar a ele nessa linguagem, os nossos filhos, e até a dizer qual é a linguagem que nos abastece, para que a gente possa receber na linguagem certa. Claro que nunca nenhum ser humano vai preencher o vazio do nosso coração. O único que vai preencher é o Senhor, é o nosso Pai Celestial, é o que nos fez, é o que nos formou. É o que sabe o tamanho do vazio, como diz Dom Paulo, né? Que dentro de nós tem um vazio de um tamanho que só cabe o Senhor, que é Ele que ocupa. Então, a gente fica buscando ocupar esse lugar com pessoas, com situação plena, com situação financeira, com coisas, buscando, e nunca encontra. Nunca encontra. Dom Ximenes diz sempre que com quantas situações difíceis existem, como ele acompanha pessoas na Avenida Boa Viagem. Pessoas que moram super bem, pessoas que têm uma vida aparentemente toda resolvida, toda funcional, e tem vazios na alma gigantes, que realmente só pode ser preenchido com o Senhor. Então, a gente precisa estar se lembrando disso. Onde está a nossa devoção? Porque a gente gosta, o Senhor gosta de ser que a gente tenha devoção exclusivamente, ou em primeiro lugar, para Ele. Ele é um pai. A gente, como pai, como mãe, a gente também quer que nossos filhos nos honrem, nos estimem, digam palavras de amor, sejam elogiosos com a nossa vida. A gente espera isso dos nossos filhos. Pode ser até que eles não sejam, mas a gente gostaria que eles fossem. E o nosso Pai Celestial não é diferente. Ele quer ouvir da nossa boca palavras de devoção, palavras de gratidão, palavras de amor. Ele espera isso de nós. Como ele nos criou a sua imagem e semelhança. Para quê? Para termos um relacionamento de devoção e honra com ele. É para isso que ele nos criou. E com um bônus que ele nos dá, que é quanto mais nos aproximarmos dele, quanto mais ficarmos pertinho dele, tivermos devoção a ele, mais nos assemelharemos a ele. E isso é um grande privilégio, porque a nossa natureza carnal, a nossa natureza caída, é uma natureza pecaminosa. É uma natureza cheia de defeitos. Ele soprou em nós o Espírito da vida, nos deu o Espírito Santo, mas a nossa semente de Adão na carne vem também.
e também nascemos à imagem e semelhança de Adão na carne. E só vamos ter essa mudança de natureza, ou esse prevalecer em nós o espiritual, se tivermos devoção ao Pai. Ao Pai, tem que ser ao Pai, exclusivamente ao Pai. E aí, eu pedi ao Senhor que nos desse um texto que a gente pudesse fazer um devocional sobre esse texto, em cima desse texto. Então, o que a gente vai fazer hoje não é uma ministração, um sermão. Eu não sou uma pastora, eu tenho a experiência do devocional e quero passar para vocês essa experiência. Então, é uma coisa prática. A gente caminhar na Bíblia fazendo um devocional nesse momento que a gente poderá ter como exemplo, quem quiser, quem gostar, quem o Senhor tocar, para repetir com outros textos da palavra. Eu queria que a gente abrisse, se possível, a Efésios 5, para a gente ler de 1 a 20. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Aleluia, Pai. Louvado sejas pela tua palavra. Amém. Essa, minhas irmãs, é a vontade de Deus para nós. Tudo que está aqui, Efésios de 1 a 20, ele deseja isso para nós, que a gente não seja impuro, que a gente não seja avarento. Todos os defeitos que a gente possa ter, ele diz para a gente não ser, mas antes ser amoroso, ser como o Senhor, ser parecido com o Senhor. E aí Deus falou ao meu coração, eu orei sobre esse tempo, e ele falou ao meu coração da gente meditar pelos versículos, a partir do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E Deus me trouxe essa palavra. Temos que ter essa certeza no coração. Somos filhas amadas. Muitas não têm certeza dessa paternidade. E isso se torna um impedimento para uma vida devocional.
Vamos aproveitar esse momento para analisar a nossa identidade. Temos vivido como quem tem um pai a quem devemos imitar, para que os do mundo nos vejam como embaixadores dele? Temos exalado seu bom perfume? Temos sido bons representantes dele? Observem e analise o coração de vocês. Será que estão magoadas ou feridas por ele ou pelo seu pai natural? Aproveitem para perdoá-los, para que tenha sua identidade de filha restaurada. E isso é muito forte, sabe? Eu uma vez vi uma historinha que dizia que eu não sabia, aprendi que a gente pode estar magoada com Deus. Eu não sabia disso. Eu achei que isso não existia. Na minha cabeça isso não existia. E uma vez eu soube de uma historinha que dizia assim, que um pai passeava com a filhinha num campo bem verde, bem bonito. E de repente a filhinha tropeça numa pedra e cai, machuca. E o pai faz: filho, o que houve? E a filha é muito brava com ele. Pai, você viu a pedra e não me avisou. O pai disse: eu não vi, filha. Viu, você é maior do que eu e você não me avisou. Eu caí, me machuquei, estou muito chateada, estou com muita raiva de você. E a filhinha estava com uma criança inocente e muito brava com o pai porque tinha se machucado e ela achou que o pai deveria ter prevenido ela, visto a pedra ou levantado ela, evitado aquela situação. E aí o pai se abaixa, como um pai amoroso, que é o nosso pai, e diz: filhinha, me perdoe. E a filhinha imediatamente diz: claro, pai, e pula no braço do pai. E essa faz uma analogia que a gente muitas vezes se magoa pelos percalços da vida, pelas coisas difíceis que a gente está passando, ou por a gente ter pedido, ter feito um apelo, uma oração, e não ter sido atendida. E a gente está magoado com Deus e não sabe. E o nosso coração está ressentido, o nosso coração está... E a gente precisa realmente fazer essa análise, olhar, fazer uma retrospectiva das orações que a gente clamou, que o Senhor sempre responde as orações, mas nem sempre é com sim. Ele responde sim, ele responde não, ele responde espere. Mas a gente só quer o sim. A gente não está vendo, a gente não sabe, mas ele está fazendo o melhor para a gente, mas a gente, naquele momento a gente quer o sim. E quando o sim não vem, muitas vezes a gente se magoa. Às vezes a gente pede uma cura, às vezes a gente pede uma cura de um filho, a gente às vezes pede uma cura de um casamento, várias situações, e às vezes não acontece. Deus cura, cura. Ele pode, pode. Ele tem poder? Tem. Eu tenho experiência na minha vida, e vocês têm também na de vocês. Mas ele às vezes não faz naquele tempo que a gente está querendo, ou daquele modo que a gente está querendo. E coisas ruins acontecem com pessoas boas. Existe até um livro muito bom também. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Porque acontece. Coisas difíceis acontecem às pessoas boas. E às vezes a pessoa se magoa com o Senhor, se magoa com seu pai. E fica a relação, fica quebrada. A pessoa continua orando e diz assim: minha oração não passa do céu, tem um céu de bronze, minha oração não passa do céu. Eu não consigo ter comunhão, eu não consigo ter essa intimidade, não consigo ouvir a voz de Deus. Mas vá sondar o coração, pode ser isso, pode estar magoada com Deus. E às vezes, eu também aprendi, às vezes a nossa paternidade humana está também precisando de reparo, e ela também causa empecilho entre nós e o Pai Celestial. Se a gente tiver pai ou vivo ou já falecido, mas que a gente tem mágoa, ressentimento, a gente pode estar se magoando, pode estar se ferindo com o pai humano, e isso está transferindo para o Senhor. A gente precisa também olhar isso para trás, porque eu achava, na minha cabeça, quando eu me converti, eu disse: não, eu perdoo. Meu pai foi um pai, minha família foi uma família disfuncional. Meu pai foi um pai que nos abandonou, nos deixou a casa. E eu tinha muitos traumas em relação à paternidade. Mas eu achava que eu tinha perdoado assim. Mas Deus me levou a um momento de eu escrever tudo, meu pai é vivo, eu escrever tudo que meu pai tinha feito, tudo, fazer uma carta para mesmo, ir lá, encontrar com ele, sentar com ele, ler para ele. Ele chorou muito, eu chorei muito, e a gente nos reconciliou. Eu pensava que estava tudo resolvido, mas eu precisei ir lá mais fundo, eu precisei cavar mais fundo na minha relação de paternidade. Fiz isso com a de paternidade e com a de maternidade. Porque depois da separação, a minha mãe também resolveu viver a vida, se vingar do meu pai, tendo uma vida de solteira.
E eu e as minhas irmãs ficamos abandonadas por pai e por mãe. Então, eu precisava perdoar a ambos, mas eu achei que eu tinha perdoado na hora que eu tinha tomado a decisão de perdoar. Mas existe até aquele louvor que diz: perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Falar da voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Então, eu precisei revelar meu coração. Eu precisei entrar no meu coração e ver que eu tinha feridas. E eu fiz a mesma coisa com a minha mãe. Uma carta. Com a minha mãe eu não consegui fazer pessoalmente. É mais difícil a relação, mas eu fiz pelo telefone. Mas passei para ela, perdoei, disse que perdoava por isso, porque ficava muito, muito vago eu estar perdoado. E isso é muito importante, a gente ter esse trabalhar de paternidade. Antes de qualquer coisa, para ter uma vida devocional, a gente precisa ter uma paternidade sarada. Uma paternidade com o Pai Celestial, com o Pai humano, com a mãe, com as figuras parentais. Precisa estar sarada para que a gente seja imitador de Deus como filho amado. A gente comece o processo de ser imitador de Deus como filho amado. E eu queria aproveitar, esse é o primeiro versículo, fazer uma oração para que a gente possa ser tocada nesse sentido. Quem estiver precisando, Deus vai tocando e vai trazendo a luz e mostrando quem está precisando fazer uma restauração nessa área. Pai, obrigada, Pai, por continuarmos na Tua presença, termos essa reunião contigo, esse momento especial contigo, que é quem tanto amamos. Pai, Tu nos sonda e nos conhece, sabe quando nos assenta e nos levanta. De longe conhece o nosso pensamento. Ainda a palavra não chegou à nossa língua e Tu já conhece toda. Tu nos cerca por trás e por diante, e sobre nós Tu põe a Tua mão. Pai, vem agora fazer isso com cada um de nós. Com a Tua mão poderosa sobre nós, que possamos sentir a Tua mão agora, Pai. Sentir a Tua mão sobre nós, a Tua mão que nos acalenta, mas a Tua mão que nos exorta, mas a Tua mão que nos modifica, a Tua mão que nos sonda, principalmente, que nos sonda lá no íntimo, e vê se há algum caminho mau, para que a gente possa, Senhor, colocar no Teu altar, perdoar quem precisa perdoar. Se for a Ti mesmo, Senhor, eu sei que Tu não és orgulhoso, Tu escuta o nosso clamor de pedir, de perdoar. É até estranho, soa estranho, mas Tu é esse Pai. Tu é esse Pai que Tu quer ouvir de nós, filhos. Pai, eu te perdoo. E se for com o pai natural, com a mãe natural, ou com alguma figura de autoridade, Pai, às vezes não é pai, não é mãe, mas às vezes é um pastor, às vezes é um bispo, às vezes é uma figura de autoridade na nossa vida, que nos magoou porque são humanos, são falhos, são pessoas humanas. Que possamos, nesse momento, Senhor, estar Te entregando. E se tivermos oportunidade, se assim Tu dirigir, ter um momento a sós com essas pessoas, de restauração, de cura de toda a relação, para que possamos ter um livre acesso, o nosso devocional seja um livre acesso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aí o versículo 2 fala assim para a gente: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aí fica a minha pergunta também: será que temos vivido esse padrão de amor, como Cristo nos amou? Podemos até ser pessoas amorosas, que sorriem, que tratam bem, mas como foi que Cristo nos amou? Humanamente é impossível a gente ter esse amor. Cristo tinha total comunhão com o Pai. Foi a única forma dele ter esse amor, que deu a vida dele, foi através dessa comunhão com o Pai. E assim mesmo, ele pediu ao Pai que passasse o cálice. Estava duro para ele, porque ele era 100% Deus e 100% homem. E naquela hora a parte humana estava gritando, estava doendo demais. E ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele se arrepende, ele volta, ele retorna e diz: mas que seja feita a tua vontade. Porque ele tinha comunhão com o Pai, mas ele sabia que naquela hora da cruz, ele ia carregar sobre ele todos os nossos pecados. E aí ele ia ter que ficar longe do Pai, porque ele não ia poder ter comunhão com o Pai carregado de pecados. O Pai não tem comunhão com o pecado. E ele sabia disso, e era esse momento que ele mais temia, é perder a comunhão com o Pai. Então que seja assim a nossa vida também, que a gente ame até o fim, que a gente ame principalmente o Pai até o fim, que a gente tenha essa cumplicidade com o Pai. Depois de perdoado, depois de perdoar as figuras parentais, que a gente tenha esse laço, como Jesus tinha com o Pai. E ele
amando até o fim, cumprindo a vontade do Pai. A vontade do Pai nem sempre é fácil. Os apóstolos não tiveram vida fácil. A gente quer uma vida de pastos verdejantes toda hora. Mas os apóstolos não tiveram, mas tiveram uma vida de paz, tiveram uma vida de alegria, tiveram uma vida de comunhão com o Pai. Eles aprenderam com Jesus como era a comunhão com o Pai. E esse aprendizado é para a gente hoje, é o mesmo. Nós somos discípulos do mesmo jeito. Estamos aqui, Jesus está caminhando com a gente. Então, se a gente quer fazer parte dos 12, porque existia uma multidão que caminhava com Jesus, uma multidão gigante. Existiam os 50 que ele enviou. Existiam os 12 com quem ele dormia, com quem ele comia, com quem ele... Existiam os 3 que eram os mais chegados. A gente tem que escolher qual é o lugar que a gente vai querer ficar. Se a gente quer ficar na multidão, a gente não precisa ter essa comunhão tão grande com o Pai. Mas se a gente quer ficar nos 50, nos 12, nos 3, se for possível, a gente precisa ter essa comunhão diária, essa comunhão diária e de minuto, de todos os dias, orando sem cessar. Porque orar sem cessar não é passar o dia de joelho no mosteiro, orando isolado do mundo, não. É servindo e orando, fazendo os afazeres e orando, trabalhando e orando. É isso que o Senhor espera de nós, essa comunhão. Porque Jesus só venceu o mundo, só amou até o fim. O segredo dele era essa comunhão com o Pai. E esse segredo está disponível para cada um de nós. A partir desse caminho liberado de perdão, a gente tem essa comunhão, mas a gente precisa buscar. Ele é um Pai que ele respeita. Diferente do inimigo, ele não invade. Então, a gente precisa estar indo buscar ele. Ele não invade nosso espaço, não invade a nossa vida. Se a gente não quiser ter comunhão com ele, ele deixa. Igual o pai do filho pródigo. Quero ir embora, quero a herança que me cabe, quero partir para outra terra. E o pai se vá. O pai não correu atrás. O pai não ficou chorando. Pelo amor de Deus, fique. O pai, tá bom. Esse é o nosso pai. Essa é uma analogia do nosso pai. Mas a gente tem que escolher estar junto desse pai e não ir embora. Estar junto em comunhão o tempo todo, 24 horas por dia. A gente ter o nosso momento devocional é fundamental, mas a gente prolongar ele durante o dia é essencial também. Continuar com ele durante o resto do dia. Esse é o segredo para conseguirmos amar como ele amou. Essa comunhão com o Pai, essa comunhão íntima, essa intimidade. É a gente se sentir no colinho do Pai quando a gente está triste. É a gente se sentir... Porque tem hora que a gente está triste e ele bota a gente no colo. Tem hora que a gente está feliz e ele dança com a gente, ele pula com a gente, ele brinca com a gente, ele ri com a gente. Ele quer a nossa alegria. Ele é um Pai assim, amoroso, cuidadoso, zeloso e participativo da nossa vida. Todas as horas. E é isso que a gente precisa buscar. Todos os dias, todas as horas da nossa vida. Para a gente vencer o mundo, para a gente se tornar semelhante a Cristo. Para a gente passar pela nossa cruz. Ele não disse, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente vai ter. Não adianta a gente... Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Não adianta a gente dourar a pílula. A gente vai ter um pai e agora a vida vai ser cor-de-rosa. Não é isso. Ele não prometeu isso. As dificuldades vão chegar. Agora, a diferença da gente para quem não tem o Senhor, a gente não passa sozinho. Se a gente quiser, se a gente escolher, se a gente limpar o nosso caminho entre a gente e ele, e manter esse caminho o tempo todo percorrido, a gente vai estar com ele o tempo todo, para passar por tudo. E aí a gente passa realmente rompendo em fé. E aí eu vou também pedir um momento de oração para a gente orar por essa causa, por esse amor, por essa comunhão com o Pai, que também é muito importante. Ô Pai, tu sabes, tu deseja isso. Eu sei que tem um Pai que deseja a comunhão de cada uma de nós aqui nesse grupo. Deseja tanto, anseia como a corça anseia por água. Pai, tu quer colocar no nosso coração o amor que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúme, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se conduz inconvenientemente, que não se exaspera, que não se ressente do mal, que não se alegra com a injustiça, mas que regozija-se com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tu quer nos dar esse amor. Esse amor é teu e tu tens para derramar em nossa vida. Estás esperando apenas que nós estejamos disponíveis para isso. Nós queremos dizer agora a ti, como grupo, como igreja, como irmãs, que queremos refletir esse amor, queremos exalar esse amor, queremos transbordar esse amor para o mundo, para as pessoas, a começar do nosso lar, a começar da nossa casa. Queremos ser desse jeito.
Queremos dar a nossa vida pelos todos os nossos, todos que tu colocares em nosso caminho. Pai, mas precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Declara uma palavra sobre a nossa vida, uma palavra de vitória, para que possamos vencer nessa área, na área do amor gigantesco, da compaixão, Pai. Do amor benigno, Pai, dos frutos, Senhor, do Espírito, todos transbordando através de nós. Sim, Senhor, é isso que queremos. Queremos ser alegres todos os dias, apesar das circunstâncias. Queremos ter amor a todos, mesmo aos que não nos amam, mesmo aos que nos exasperam. Queremos ter paz a despeito de tudo. Oh, Pai, queremos ser benignos com todos, Senhor, querer o bem de todos, bondosos. Senhor, queremos ser mansos, Pai, sempre, Senhor, sempre. Queremos ter domínio próprio, Senhor. Queremos ter fé, Senhor. Queremos ter fidelidade a Ti. Mas precisamos de Ti, Senhor. Somos às vezes como galhos secos, que precisamos da Tua seiva para nos fazer reviver e voltar a frutificar para o Teu reino e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí a gente vai para o versículo 3 e 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Ou eu encontrei essa palavra ação de graça e lembrei muito do que o Senhor tem falado comigo sobre isso. Que essa ação de graça é uma chave para uma vida bem-sucedida. É uma chave para uma vida de vitória. A ação de graças. A palavra nos ensina a sermos gratos por tudo. Em tudo dai graças. Pelo dia, pela vida, pelos bons e maus momentos, que os maus momentos nos ensinam muito e às vezes a gente não quer passar por eles. Pelos familiares que temos, mas principalmente por termos sido escolhidas para sermos filhas de Deus. Nós, todas nós, temos muito motivo para agradecer. Muito motivo para agradecer. A gente acordar, a gente agradece. Senhor, obrigado pela noite que tivemos, pela noite que Tu nos desse vitória, que acordamos, Senhor. A gente tomar um café da manhã, agradecer pelo café da manhã. A gente trabalhar, agradecer pelo privilégio da gente ter um trabalho, da gente servir, da gente ter o rendimento, da gente ter os recursos. Tudo é dele. A prata e o ouro são dele. Não é mérito nosso, se um trabalho melhor, um trabalho pior. Não é mérito nosso. O Senhor distribui como Ele quer. Dá os rendimentos como Ele quer. Então, nós temos que agradecer, porque é bondade dEle. Agradecer pela saúde. Agradecer pelo caminhar, pela gente ir e vir, sem depender de nada nem de ninguém. Poder caminhar, poder se levantar, poder se deitar, pelo nosso corpo. A gente não falta o que agradecer, não faltam motivos para a gente agradecer. E faz parte do devocional a gente ter um tempo de gratidão. Tenho gratidão pelas bênçãos que recebeu. Tenho gratidão pelas bênçãos que a gente ouviu não. Tenho gratidão pelo momento difícil. Tem um livro também muito bom, Louvor que Liberta. É um livrinho pequeno, mas a gente lê, ele louva. Chegava uma pessoa, um paroquiano lá para o pastor atender, e com muitos problemas, com muitas dores, com muitas dificuldades, e o pastor, louve. Como assim? Louve. Louve, 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 agradeça a Deus, louve a Deus, agradeça a Deus. E começou a transformar aquela comunidade. Começou a ser transformada por essa experiência. E a gente simplesmente louvar, tirar da nossa boca toda a murmuração e agradecer. Agradecer, louvor é uma gratidão. Louvor nem sempre é um cântico. Ele pode vir com cântico, pode vir sem cântico. Mas é gratidão. Gratidão por ter sido escolhida pelo Pai. Gratidão pela família que temos. Gratidão pela casa que temos, ou que moramos, se não é nossa, mas que agradecemos porque temos a oportunidade de morar nela. Gratidão pelo nosso sair, se a gente for sair para algum lugar, pelo um passeio que a gente for ter, pela igreja, pela comunidade. Às vezes a gente não tem família biológica, mas tem os familiares de Cristo, tem a igreja, a família da igreja. Agradecer, agradecer, agradecer. É muito importante a gente ter um tempo de agradecimento. Muito importante. Esses passos são passos que a gente vai dando no devocional e que a gente vai ter naquele tempo para cada coisa. E esse passo da gratidão é muito importante. E como eu disse, como o devocional não se
restringe aquele tempo que a gente vai tirar, 1 hora, meia hora que a gente vai tirar por dia, a gente passar o dia agradecendo. Vai comer alguma coisa, agradece. Vai tomar um banho, obrigado, Senhor, pelo chuveiro, porque eu tenho um sabonete, porque vai fazer uma compra no supermercado. Nunca esqueçam, a compra chegou em casa, bota as compras na despensa ou no armário e ora. Agradece a Deus, Deus providenciou, Deus mandou aquilo ali, Deus mandou aquele mantimento, mandou aquela provisão. Foi Ele que mandou. E é a Ele que nós temos que agradecer. Não usar sem agradecer, mas agradecer, guarda aquilo tudinho, depois vai ali, toca naqueles alimentos e agradece, agradece, agradece. É uma bênção, a gente vai ter uma vida, um coração cheio de júbilo. Porque a gente vai ver que a gente é um copo cheio, aquela historinha do copo, que é o copo na metade, e que algumas pessoas veem o copo meio vazio, outras pessoas dizem o copo meio cheio. A gente tem que ser o copo meio cheio, o cristão tem que ser o copo meio cheio. A gente olha para aquele copo que está na metade, glória a Deus, tem metade da água, metade do líquido. Beber uma água, agradecer, é um privilégio. É um privilégio a gente ter para beber. Tem países aí, países na África, que não tem mais água. Então, a gente abrir uma torneira, então tudo a gente é motivo de gratidão. E no tempo devocional, tem um tempo que a gente realmente lembre das coisas que Deus tem feito, das respostas de oração. Se possível, anote no caderninho as suas petições ao Senhor. Aí quando o Senhor responde, porque depois a gente vai chegar na parte das petições, aí agradece aquelas petições que o Senhor ouviu, que o Senhor respondeu, seja a resposta que for, que Deus responde é bom. E Ele não deixa de responder nenhuma. Então, é o tempo de agradecer. Nós precisamos lembrar de fazer isso todo o tempo. Ter um coração, não só na boca, mas um coração agradecido. Mas muitas vezes começa na boca. Eu passei um período, alguns anos atrás, que eu tive uma depressão e eu não conseguia agradecer por nada. Só via tudo ruim. Só via tudo escuro. Há 7 anos, eu acho, foi quando Luísa casou. Tudo escuro, tudo escuro. Eu só via nebuloso, só via coisa ruim, eu não conseguia agradecer. Mas eu comecei a fazer um exercício assim, eu agradeço mesmo sem sentir. Eu agradeço com os lábios e um dia Deus vai colocar ele no meu coração. E ele fez. Eu passava, chegava de noite, eu fazia o meu momento da gratidão à noite. E aí eu ia para o meu momento da gratidão. E ele ia transformando meu coração. Aquilo ali, ao invés de ser só palavras da boca para fora, como se diz, passaram a ser do coração. Então, mesmo que ela não esteja no seu coração, faça. Porque está aqui na palavra, é um mandamento. Então, e a palavra não mente, a palavra é poderosa, ela transforma vidas. É ela que transforma vidas. É o Senhor através dela, mas aqui a gente tem a palavra, é a palavra de Deus. Então, a gente precisa ter esse coração agradecido. Jesus, naquela situação, curou 10 leprosos. Só um voltou a agradecer. Para você ver que a gratidão não é uma coisa comum do coração do ser humano. A gente não nasce com a gratidão espontânea. A gente tem que fazer um esforço, porque está relatado na palavra isso, para ver como foi importante. Só um voltou para agradecer. Então, se a gente quer ser esse um, que é relatado na palavra, que tem o nosso nome escrito no livro da vida, que tem a nossa vida transformada, a gente precisa fazer o exemplo desse um, ser a gratidão. É como aquele louvor que diz, por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Então, a gente pode agradecer com louvor, agradecer com palavras, mas ter o momento, porque essa é uma chave de vitória, é a gratidão. Eu vou orar sobre isso. Pai, te clamamos por um coração grato. Pai, às vezes estamos num tempo de sequidão, um tempo que não estamos conseguindo agradecer. Estamos só vendo nebuloso, por alguma razão, Senhor, por alguma decepção, por alguma tristeza, por alguma mágoa, por alguma frustração. Pai, mas clamamos a Ti, Senhor, que nossos lábios se abram para agradecer. E com essa atitude, Tu coloque essa gratidão no nosso coração. Queremos ter um coração grato. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Tu és nosso mestre. Queremos Te obedecer, Te seguir e ser parecidos contigo. Tu era agradecido, Jesus. Queremos ser agradecidos também. Por tudo, Pai. Tu pegou o pão e deu graças. Queremos ser assim, Senhor. Com tudo. Tu pegou o vinho e deu graças. Queremos ser assim com qualquer alimento. Queremos ser assim com qualquer situação. Queremos ser assim ao tomar um banho, pela água, pela casa, pela família, pelos amigos, pelos irmãos.
pela igreja, pelos pais, pelos filhos. Sim, Senhor, gratidão. Depois que a gente perdoa, que a gente está liberto e que tu coloca amor no nosso coração, brota do nosso coração essa gratidão. E queremos te pedir que seja assim na nossa vida, Senhor. Gratidão pela saúde, pelo trabalho, pelo estudo, pelos recursos, pelo livramento, Senhor. São tantos livramentos que a gente nem vê, Pai. A gente nem sabe que passou quando a gente sai num carro, quando a gente sai num meio de transporte ou até a pé. São tantas situações que a gente não viu, que passaram por nós, e o Senhor nos livrou. E cada dia o Senhor tem nos livrado, e nós queremos ser gratos, imensamente gratos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. E agora o versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deus me falou muito sobre isso. Idolatria. Idolatria é um pecado que o povo hebreu mais praticava. O povo hebreu ia servir ao Deus verdadeiro, adorava ao Deus verdadeiro, tal. Daqui a pouco estava se afastando, se afastando, se afastando. Daqui a pouco estava se corrompendo. Às vezes se casava com pessoas de outra religião, que não eram hebreias, que não eram hebreus, e estava daqui a pouco adorando os ídolos dele. A história verdadeira do povo hebreu é a nossa história. A nossa história, nós também somos assim. Nem sempre é um outro Deus tido como um Deus. Por exemplo, a gente critica o povo católico porque adora as imagens de santos. Mas a gente às vezes adora, tem idolatria e idolatra uma pessoa da família, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um marido, uma esposa. É comum isso acontecer. Idolatria é a gente colocar acima de Deus. Então a gente ama essa pessoa mais do que a gente ama a Deus. A gente não sabe também, precisa sondar o coração e buscar no Espírito Santo essa revelação. Porque às vezes isso é muito sutil. É muito sutil. Satanás planta isso no nosso coração para nos tirar. Porque o alvo de Satanás é nos fazer sair de comunhão com Deus. E a idolatria é uma razão. É uma razão da gente perder a comunhão com Deus. É a gente ser idólatra. Às vezes é por bens materiais. Às vezes é por dinheiro. Então, às vezes a gente pensa que é só imagem esculpida. Porque a gente aprendeu isso, a gente prega isso. Mas não é verdade. A gente faz isso na vida. E a forma que a gente tem para manter essa idolatria é uma feitiçaria. Que a gente também pensa que feitiçaria é só no terreiro, naquelas situações que a gente escuta, que a gente ouve, procura saber, mas não é verdade. Toda manipulação é feitiçaria. E quando a gente manipula, querendo as coisas do jeito que a gente quer, querendo aquelas pessoas que a gente quer, gostando só da gente, só exclusivas para a gente, com dependência emocional dessas pessoas, quando a gente vai buscar isso com as pessoas, a gente está cometendo feitiçaria e idolatria. A gente está cometendo feitiçaria, feitiçaria é o meio que a gente tem para manter o ídolo. A gente querer as coisas do nosso jeito, a gente querer as coisas da nossa forma, a gente querer as coisas na nossa hora. Isso só nos prejudica, nos afasta do Senhor. Isso é uma arma fatídica de Satanás. E está escrito na palavra, ganancioso que é idolatria. Então está escrito aqui na palavra, a gente tem que vigiar isso. Porque é muito sério isso, a palavra diz vigiai e orai. A gente muitas vezes ora, mas não vigia. E vigiar está antes de orar. Então a gente precisa se vigiar muito. Não é vigiar a vida dos outros não, que para a gente não vai mudar nada a vida do outro. É vigiar a gente mesmo. É vigiar as nossas atitudes, é vigiar o nosso coração, é vigiar as sutilezas do inimigo na nossa vida. É vigiar os sussurros do inimigo para a gente cair em cilada. É essa vigilância que a gente precisa ter. Porque a vida do outro diz respeito ao outro. A salvação é individual. Agora, a gente precisa realmente ter essa vigilância e a oração, claro, para se prevenir, para se fortalecer. E o que eu coloquei aqui para a gente compartilhar é exatamente isso. Que era o pecado do povo hebreu e que é o mesmo nosso.
É o mesmo nosso, é o mesmo nosso. Podemos alimentar essa idolatria no nosso coração sem termos nenhum conhecimento. Então, precisamos analisar e pedir que o Senhor sonde o nosso coração. Mais uma vez, sonde o nosso coração, visite a nossa alma, veja se há algum caminho mau, guie-nos pelo caminho eterno, porque nós queremos estar nesse caminho. Sabe? Eu sei que todo esse grupo deseja, quer, busca, anseia, mas Satanás é muito ardiloso. E ele volta pequenas ciladas, coisas sutis que a gente às vezes não tem conhecimento. Em Oséias, a palavra em Oséias diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Então é muito sério isso. A gente, por não saber, não significa que a gente não está pecando. Por a gente não saber o que é idolatria, por a gente não saber o que é feitiçaria, não significa que a gente não esteja fazendo. A gente faz achando que é uma coisa normal, a gente faz achando que é uma coisa natural. Às vezes é uma mãe que se separa e coloca toda a expectativa no filho. Às vezes tem várias situações. Às vezes é um pai e uma mãe manipuladores que manipularam e prenderam muito aquele filho naquelas garras de manipulação para não perder aquele filho. São várias situações que a gente tem que são muito sérias e às vezes não é com pessoa da família. A gente está falando só da família, mas às vezes tem idolatria por pastores, tem idolatria por bispos, por líderes de igreja, tem idolatria. As pessoas confundem. Ao invés de buscar o Senhor, ao invés de buscar Deus, buscam na pessoa, porque aquela pessoa é tangível, é palpável, ela pode pegar, ela pode ver, ela pode abraçar, ela pode ouvir. E Deus, a gente não pode fazer isso com as mãos, mas a gente pode fazer isso com o coração. E a gente pode ouvir também, se a gente se treinar para ouvir a voz dele, porque ele está falando. Mas a gente, às vezes, vai e idolatra um ser humano, uma pessoa. Às vezes tem isso até em trabalho secular, com um chefe, com uma liderança. Às vezes tem isso também com pessoas que não conhecem o Senhor, mas que, às vezes pessoas que conhecem, com ídolos, com artistas. Chamam meus ídolos, meus ídolos, meus ídolos. Pessoas públicas, pessoas que têm Instagram com muita gente, que tem, às vezes, até dentro da igreja. Líder gospel, de louvores gospel, e coloca a expectativa naquilo ali. Acredita que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai... Só que a palavra é muito séria sobre isso. Na hora que você idolatra uma pessoa, na hora que você idolatra, você vai se tornar igual, vai ser um Deus mudo. Aquela pessoa vai se tornar para você um Deus mudo, que não fala, que não ouve, que não se mexe. E você vai se tornar uma pessoa paralisada. Vai paralisar a sua vida. É muito sério isso. Muito séria a questão da idolatria. A gente tem que realmente ficar atento a essa questão da idolatria, e essa questão da feitiçaria, da manipulação. Porque a gente manipula achando que é muito lindinho. Uma mãe acha lindo dizer, meu filho não sai, às vezes um filho até adulto, meu filho não sai de casa para não me deixar sozinha. Não sei o que. Está manipulando, às vezes é chantagem emocional, eu vou ficar doente, eu vou ficar mal se você sair. É colocar as pessoas no lugar errado. A gente tem que ter muita vigilância em relação a isso. E a gente vai pedir ao Senhor que nos ajude. Pai, chegamos a essa parte, Senhor, a parte da idolatria. Uma parte tão forte, Senhor, da Tua palavra. Porque nós, às vezes, caímos nessa sutileza do inimigo, que vem sorrateiramente roubar, matar e destruir. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e derrama da Tua bênção, Senhor. Determina sobre as nossas vidas um tempo, Senhor, de olhos abertos, de vigilância, para que a gente não caia, Senhor, nessas ardilosas artimanhas, Senhor. Mas para que a gente possa, Senhor, ter saúde, Senhor, cura, Senhor, libertação, Senhor, para cuidar das pessoas, amar as pessoas, mas sem colocá-las acima de Ti. Sim, Senhor, são pessoas que Tu nos confiaste, queremos estar cuidando delas, amando a elas. Tu desse a ordem, que Tu em primeiro lugar, depois viria o cônjuge, depois viriam os filhos, depois viriam todas as outras coisas. Que possamos obedecer, Senhor, a essa ordem e olhar nossos olhos para Ti. Tirar nossos olhos de pastores, de bispos, de arcebispos, de seja quem for, Senhor, porque são pessoas humanas, Pai. E olhar para Ti, Senhor, para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Só Tu podes, Senhor, transformar a nossa vida, mudar a nossa existência.
Livra-nos de qualquer manipulação, às vezes travestida de carinho, de amor. A gente quer aprisionar pessoas, Senhor. Por favor, Senhor, vem nos colocar arrependimento, verdadeiro quebrantamento na nossa alma, para que sejamos mudados e transformados para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. E chegamos no versículo 6 e 7. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Quem vive na desobediência vai pagar um preço alto, pois a ira de Deus vem sobre esses filhos. Ira para corrigir, não para punir, mas cabe a nós a escolha da desobediência ou da obediência. Isso também, toda palavra é verdadeira espada, né, que vem realmente para discernir e para separar juntas e medula, assim. E essa palavra vem também dessa forma na minha vida, fazer essa separação, porque é muito forte essa questão da obediência. E aí, quando eu estou meditando nisso aí, o que é que eu procuro fazer? Eu procuro ler um trecho da palavra e eu pedir ao Senhor que eu obedeça aquele trecho da palavra, aquela orientação, aquela direção que o Senhor está dando através da palavra. Não é fácil. Desobediência é uma coisa que está no nosso chip. A gente vem, uma criança já vem com desobediência no chip. Eu vejo os meus netos já querem transgredir. Já pequenininho, um de 2 anos, outro de 3. Mas assim, a vontade deles é transgredir. Se é para dizer, vamos por aqui, eles querem por ali. Se é para dizer, não pule da cama, eles pulam na cama. Se é para dizer, não suba no sofá, eles sobem no sofá. Porque existe dentro deles uma necessidade de transgredir. E eles são bem viradinhos. Mas é com eles que eu aprendo e vejo que a gente é assim. Eu fui uma criança que fui obediente. Para quê? Para ter uma migalha de amor dos meus pais, já que eu vivia numa família muito disfuncional. Mas quando é uma família que funciona, que dá amor, é natural que seja desobediente. É natural que a criança seja desobediente, a não ser que ela tenha uma natureza diferente, um temperamento, mas de uma maneira geral, vem no chip da criança. É tão engraçado, veio uma amiga minha, disse que uma vez trouxe um professor de fora para dar uma aula no curso que ela ministrava. E esse professor era francês, e ela foi com ele mostrar a Olinda. E ela era à noite, ela foi passando pela Gaminu naquele trecho dos Butrins, ali do Tacaruna, no sinal vermelho. E aí ele disse, aqui no Brasil pode passar em sinal vermelho? Ela disse, não, aqui no Brasil não pode, mas é perigoso, tal, e a gente transgride, é uma transgressão, a gente transgride, porque depois de tal hora, então a gente passa no sinal vermelho por conta dos assaltos, das situações que acontecem aqui no Brasil. Aí foi, mostrou a Olinda na volta, ele fez, deixa eu voltar dirigindo, eu quero ter o prazer de passar em sinal vermelho. É engraçado. Mas, assim, o ser humano gosta de transgredir. Então, a gente tem que se domar mesmo, como a gente doma um animal. Se domar, se doutrinar, se disciplinar, E no tempo da nossa devoção, a gente está lá aos pés do Senhor, clamando por obediência, pedindo ao Senhor que venha trazer uma obediência na nossa natureza, que a nossa natureza natural não quer. Mas a gente precisa combatê-la sempre, todos os dias da nossa vida. Então, é um combate. E a gente precisa ter esse tempo de clamar por obediência. Porque se a gente não aprender a obedecer, a gente não tá agradando ao Senhor. A gente não está cumprindo a palavra dele. A palavra dele diz para a gente obedecer. Jesus foi obediente até a cruz. Quer dizer, é uma obediência extrema. E a palavra diz lá em Hebreus que ele obedeceu por aquilo que sofreu, ele aprendeu por aquilo que sofreu, ele aprendeu a obedecer, ele aprendeu na natureza humana, carnal dele, a natureza espiritual, claro, que já estava pronta, diferente da gente. Mas a gente precisa buscar essa natureza espiritual também aperfeiçoada para a gente prevalecer sobre a nossa carne, na questão da obediência. E aqui ele fala muito isso, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem. Então a gente não pode brincar. Existe uma ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então a gente tem que escolher, é obediência ou desobediência.
Paz com Deus ou ira de Deus? A gente tem que escolher. É uma escolha nossa. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus não nos fez fantoches. Ele não fez bonequinho de animação. Ele fez pessoas com mentes que escolhem. Então, é uma questão de escolha. Escolher obedecer ou escolher desobedecer. E é uma questão de buscar no Senhor capacidade para obedecer. Aí é onde entra esse nosso trecho do devocional. Pedir ao Senhor capacidade de obediência. E por isso a gente vai orar. Pai, Pai, Tu é lindo, Pai. Pai, Te amamos, Pai. Pai, precisamos da Tua força, da Tua, sabe, Senhor, do Teu poder na nossa vida. Precisamos, Pai. Declara sobre nós o Teu poder, um poder para obedecermos. Tu sabe que a nossa natureza não se agrada de obedecer. Nossa natureza é caída. A nossa natureza adâmica, o primeiro pecado foi a desobediência. Tu disseste, dessa árvore não comerás. E Adão e Eva comeram. E aí, logo em seguida, eles se perceberam nus, eles tiveram vergonha do que fizeram, eles tiveram vergonha de ser quem eles eram. Pai, queremos ser livres disso que vem na nossa natureza. Queremos não ter vergonha da nossa atitude. Queremos ter atitudes de obediência. Mas precisamos, Senhor, que Tu estabeleça isso na nossa vida. Estabeleça esse novo tempo na nossa vida. Vem estabelecer, Pai. Vem estabelecer em nome de Jesus esse novo tempo, para que possamos ser obedientes. Obedientes à Tua palavra. Dá-nos fome e sede de meditar na Tua palavra nesta hora, Pai. Meditar, Senhor, ruminar, Senhor, mastigar, deglutir com calma, Senhor. E obedecer, praticar, Senhor, porque não adianta, só a letra. Não adianta conhecer a palavra toda, Senhor, decorada, e não praticar. Queremos ser praticantes da Tua palavra. E por isso precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos para os versículos 8 a 13. Porque outrora eres treva, mas agora sois luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Precisamos nos quebrantar, irmãos. Precisamos nos quebrantar, irmãs. Nós já temos a luz do Espírito Santo. Deus nos deu gratuitamente. O Pai nos deu essa luz, a luz do Espírito Santo, na hora que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Agora precisamos usá-la para enxergar nossos lugares escuros da alma. Lugares tão obscuros que a gente não tem noção. Para que o Espírito Santo possa entrar. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas ele é um cavalheiro e não entra sem ser convidado. Ele também não faz comunhão com as trevas. Então precisamos nos enxergar, nos ver, nossas trevas e abrir mão delas. Aí sim, o Espírito Santo ganha espaço e nos preenche. Precisamos nos quebrantar diante do Pai. Confessar nossos pecados e transgressões para sermos cheios do Espírito Santo. Então, irmãs, é isso que agora é a hora do quebrantamento. É a hora que a gente começa para a gente entrar em intercessão, para a gente entrar em clamor, para a gente entrar em guerra por vidas ou pela nossa vida. A gente, antes de tudo, precisa nos quebrantar. Precisa olhar para dentro de nós. Nós somos como um quarto escuro, cheio de entulho. Milhões de caixas, umas sobre as outras, umas sobre as outras, umas sobre as outras. Um monte de roupa espalhada, uma bagunça. E aí a gente vem e acende a luz. Mas a luz não pode penetrar através desses objetos. Ela fica só lá em cima, na superfície dessa bagunça. A gente tem que ir lá e tirar essa bagunça. Retirar essas caixas. Retirar essas coisas sujas, maltrapilhas que a gente tem guardado. E essas coisas representam as nossas memórias, as nossas falhas. Tantas vezes a gente tem aí guardado dores por a gente ter sido infiel, seja a um marido, seja a um filho, seja a um patrão, seja a um empregado, seja
a quem for, a gente precisa nos quebrantar e colocar isso diante do Senhor. Muitas vezes a gente não foi infiel, mas a gente não foi honesto. Muitas vezes a gente foi fiel e foi honesto, mas a gente mentiu. Muitas vezes a gente guarda no nosso coração, lá dentro, guardado ciúme, inveja, sentimentos que não são bons, sentimentos que não agradam ao Senhor, são entulhos, são lixos. Às vezes até rejeição, dores, a gente pensa que a gente é vítima de dores e de rejeições, mas guardá-las é pecado. A pessoa que cometeu tem que se acertar com Deus. Mas a gente guardar, lamber essa ferida de rejeição, lamber a dor do abandono, ter isso guardado, ter isso lá dentro, ter ressentimento, ter mágoa, ter murmuração, tudo isso está lá entulhado dentro da nossa alma. E a gente precisa entrar em contato com cada coisa dessa, cada item desse, como se fosse uma caixa, como se fosse um pacote, como se fosse uma sacola velha. Arrancar as sacolas velhas. A gente não pode andar com essa mochila pendurada nas costas. A gente precisa ficar livre disso. É pesado demais. E o Senhor não quer. E o Espírito Santo não pode habitar. Então a gente tem que ter esse tempo de quebrantamento. Um quebrantamento nos pés do Senhor. Olhando para dentro de nós mesmos. Será que minha raiva? Será que eu hoje não fui amorosa? Eu hoje não fui alegre? Eu hoje não tive paz? Está em nós. A decisão é nossa. De ter tudo isso. Eu hoje não fui bondosa, não fui benigna, tive oportunidade e não fiz. Não fui mansa, não tive domínio próprio, não fui humilde, fui arrogante. Orgulho, gente, orgulho é um pecado, é uma caixa fedorenta que a gente carrega lá dentro. A gente precisa se livrar do orgulho. Muitas vezes o orgulho vem quando a gente tem duas caras, muitas vezes o orgulho vem quando a gente tem... Às vezes o orgulho vem travestido até de coisa boa. Ah, eu não vou pedir nada a ninguém porque eu não quero incomodar. É orgulho. A gente precisa ficar livre do orgulho. O orgulho só prejudica a gente. Está lá dentro prejudicando a nossa vida. A gente não pode estar carregando orgulho. Não pode. Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. A gente tem que estar livre de todos esses entulhos para o Espírito Santo poder ter liberdade de ocupar todo o espaço da nossa alma, todo esse quarto. A luz entrar, a luz adentrar em todos os recantos. Então vamos clamar para essa luz vir e mostrar o que há em nós que não agrada ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que revele, que mostre se o nosso amor está sendo assim paciente, se está sendo benigno, se está sendo bondoso, se está sendo manso, se está sendo humilde. A gente precisa perguntar ao Senhor e precisa se quebrantar diante do Senhor. E principalmente a gente precisa olhar se a gente está guardando ressentimento, guardando mágoa, guardando dores. A gente precisa pedir perdão ao Senhor, precisa se quebrantar diante do Senhor. E clamar por uma transformação. Em nome de Jesus, precisamos fazer isso. Cris? Oi? Agora eu estou te vendo. Vamos orar? Vamos orar. Pai, queremos colocar o nosso coração diante do teu altar. Nosso coração está como esse quarto, cheio de entulho, cheio de sujeira. A mágoa, a decepção, a raiva, a murmuração, a tristeza, a rejeição. Vem, Senhor, vem nos ajudar. Sabemos que somos nós que temos que tirar daí de dentro, mas não temos força para tal. Precisamos que Tu nos ajude a levantar cada um desses entulhos e retirar, para que o Espírito Santo, que já brilha dentro de nós, porque Tu já nos desse gratuitamente e nós somos gratos por isso, enche esse quarto com a Tua luz. Encha totalmente o quarto com a Tua luz. Encha totalmente esse quarto escuro. Pai, muitas vezes carregamos uma mochila pesada. Uma mochila de ressentimento, Pai. Uma mochila de desejo de vingança, Pai. Oh, Pai, nos perdoa por isso. Nos perdoa por isso. Precisamos da Tua misericórdia para que Tu venha nos perdoar. Que Tu venha nos quebrantar. Que Tu venha nos transformar. Queremos arrancar essa mochila das nossas costas. Mas precisamos, Senhor, da segurança que temos em Ti. E queremos buscar ela agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Minha gente, eu tenho aqui 3 perguntas. Ah, você vai continuar? Eu pensei que Vou, você tinha amor. acabado. Tá, então vamos Não. embora. Vamos. Posso continuar? Pode. Versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Sim, levanta-se, somos um exército, não podemos ficar caídas. Somos mais que vencedoras, precisamos nos levantar para a guerra, não com os outros. Essa guerra não é com os outros, mas é conosco mesmo, com a nossa natureza e com Satanás. Ele é o inimigo. Não lutamos com carne ou sangue. O chamado é para sermos cheios do Espírito, porque precisamos estar cheios do Espírito para vencermos nossa guerra interior. A grande batalha da nossa vida é contra a nossa natureza, contra Satanás e contra o mundo. A humanidade está em guerra. São guerras entre países, guerras religiosas, econômicas, culturais, guerras com a desigualdade, contra as injustiças, guerras ideológicas, guerras nas famílias, guerra com Covid. Todas essas são ruins, mas a pior delas é a que travamos contra nós mesmos, nossos desejos, emoções e conflitos. Também a guerra com o sistema e o mundo. E também a guerra com Satanás. Sondamos nosso coração e encontramos medos, angústias e inseguranças. Culpas. São guerras com as nossas mentes. Almas profundamente perturbadas, atormentadas e desesperadas. Precisamos sondar tudo isso e nos quebrantar diante do Pai. Observar onde nosso espírito guerreia contra a nossa alma e a nossa carne. Nos arrepender diante do Pai e assim nos levantar para guerrear, combater a nossa natureza e a Satanás. É isso, minhas irmãs. Precisamos fazer isso. Com isso posto, precisamos nos levantar para guerrear. Temos o Senhor. Se estivermos cheios do Espírito, nós estamos com a armadura. Estamos com o capacete da salvação, estamos com a couraça da justiça, estamos com o cinturão da verdade, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com os calçados da paz. E podemos guerrear contra a nossa natureza, guerrear contra Satanás, para sermos libertos de verdade. Já fomos curados, nós cremos na cura que o Senhor faz em nossa vida através desses passos de perdão e de quebrantamento. Mas agora precisamos guerrear porque o inimigo das nossas almas não desiste fácil. Ele está aí sempre a nos arrodear, querendo nos derrotar. Ele está o tempo inteiro levantado, ele não perde espaço. Então nós temos que ser mulheres guerreiras, nada de ficar lambendo ferida, nada de ficar chorando mágoas, a gente tem que se libertar disso, entregar no altar do Senhor e levantar para guerrear. Guerrear com a nossa natureza, que quer voltar para esse lugar, e a gente tem que guerrear com isso para não voltar mais. E guerrear com Satanás, que também vai nos induzir. Olha, a culpa foi sua, você apresenta para ele. Eu já me quebrantei, o Senhor já me perdoou. Olha, você não perdoou fulano. Eu perdoei, está aqui a carta de perdão e está aqui a redenção. E você vai lá guerreando. Ele vem no seu ouvido e você está repreendido em nome de Jesus. E você vai guerreando, ele vai vir na sua mente, ele vai atacando na sua mente, e a sua mente vai lembrando de coisas, e vai querendo trazer você para o lugar que você estava. Vai lutar com isso a vida inteira. E você vai toda hora mostrando para ele o que foi que Jesus já fez, na cruz do Calvário pela sua vida. E você vai sendo liberta, dia a dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Porque ele vai nos atentar até o fim. Ele atentou Jesus na cruz. Mas ele é um inimigo derrotado. E a gente já sabe que o fim dele é perder. Então a gente não tem que ter medo. É quando a gente abre aquele quarto escuro e que levanta aquelas caixas, que levanta aquelas sacolas, a gente encontra uma barata, a gente encontra um ratinho, a gente encontra uma aranha, e a gente tem que matá-los. A gente não pode deixar eles ali convivendo. A gente tirou as caixas, tirou tudo e deixou os insetos lá convivendo com a luz do Espírito Santo. Deus não convive com isso. Então a gente tem que ter ousadia e matá-los, mesmo que às vezes a gente tenha medo. Então o inimigo é um inimigo derrotado e a gente tem que enfrentar e derrotar. O que vem na nossa mente, o que ele vem sussurrando, tá aqui, ó, já fui perdoado, tá aqui, ó, já perdoei, tá aqui, tá cumprido na cruz, tá aqui, meu coração é grato, tá aqui, não tenho mais idolatria, tá aqui, não tenho mais isso. Combater o bom combate. Pra gente um dia dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A gente precisa combater esse bom combate.
E nessa hora, que a gente já fez tudo isso, a gente está pronta para se levantar e guerrear. E, literalmente, nessa hora, eu acho que a gente não deve estar de joelho. Levantar mesmo e combater em pé. Combater em pé. É uma questão minha. O Senhor não me ensinou isso, não. Fui eu mesmo que... Eu acho que eu fico com mais postura de combater quando eu estou em pé. Mas não significa que Deus está mandando, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu realmente me sinto com mais postura em relação ao inimigo quando eu não estou mais de joelho. Eu fico de joelho em quebrantamento, em arrependimento, em todos esses passos, em gratidão, em sondar o coração. Mas na hora que chega na parte da gente guerrear, eu acho que a gente tem mais postura quando a gente guerreia em pé. Mas é uma questão de cada uma observar. Agora mesmo a gente vai guerrear sentado. Ô Pai, queremos agora, Senhor, com a armadura que Tu nos desse, com a ousadia que Tu nos desse, de guerrear contra o inimigo que vem perturbar a nossa alma. Muitos podem estar tendo ataques nessa hora, Pai. E eu venho como autoridade que Tu me colocou neste momento. Ô, Senhor, com autoridade conferida, declarar que eles estão repreendidos em nome de Jesus. Eles estão paralisados agora. Que o Senhor os pegue e os leve para onde o Senhor determinar. Mas que o Senhor tire das nossas vidas e da nossa família o inimigo que só veio para roubar, matar e destruir. Arreda com eles, Pai, em nome de Jesus. Cada um deles, Senhor. O inimigo que vem para nos acusar, nos trazer culpa. A culpa não vem de Deus. Inimigo que vem para nos amedrontar, nos trazer medo, nos trazer preocupação. Cada um desses espíritos malignos bate em retirada agora. Estou dando uma ordem, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Arranca cada um, Pai, das nossas mentes, que vem trazer tormento sobre a nossa mente. Espírito de perturbação, espírito de depressão, espírito de angústia, espírito de rebelião, espírito de rejeição. Saiam agora em nome de Jesus. Saiam agora em nome de Jesus. Espírito de murmuração, espírito de dor, Senhor, de sofrimento. Ô, Senhor, de mazela, sai em nome de Jesus. Espírito de prostituição. Ô, Senhor, arranca agora, em nome de Jesus. Espírito de orgulho. Tira, Pai. Tira, Pai. Vai tirando cada um, Pai. Só Tu pode fazer. Vai tirando cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu pode, Tu é o Deus Todo-Poderoso. E a Ti que clamamos, é a Ti, Jesus, nosso irmão mais velho, que clamamos para essa batalha. Essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. Mas nós precisamos tomar uma posição de vencedoras, de mais do que vencedoras, de guerreiras vencedoras. E nós tomamos essa posição agora e declaramos que nenhum desses espíritos perturbadores irão perturbar a nossa noite. Teremos uma noite de paz. Teremos uma noite de descanso. Eles não perturbarão os nossos. Eles não tocarão em nada do que se refere ao nosso nome. Todas nós estamos lacradas e seladas com o sangue do Cordeiro. E agora o Senhor estabeleceu um novo tempo para as nossas vidas. Um tempo de vitória. Um tempo que vai levantar guerreiras para estarem combatendo o bom combate em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aí o versículo 15 a 17 diz assim: tenham cuidado como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Precisamos parar para ouvir a voz do Pai. Tal como um pai natural deveria ser, nosso Pai sabe o que é melhor para a nossa vida. Vale a pena escutá-lo. Seja para os nossos olhos a mais insignificante coisa, ou seja, a coisa mais importante. Escute. Dom Ximenes sempre nos alerta a fazermos um curso de escutatória. Vamos fazer isso. Uma conversa não é um monólogo, onde só falamos. Não, precisamos ouvir. Muitas vezes achamos que sabemos o que é melhor para a nossa vida, mas nem sempre acertamos. Mas Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. Vamos ouvi-lo. E é muito forte essa parte, é a parte da gente parar para escutar. A gente gosta muito de falar e muito pouco de escutar. Isso é assim na nossa vida cotidiana, inclusive.
A gente quer falar muito mais. A gente senta com uma amiga, a gente quer falar muito mais do que a gente quer escutar, de uma maneira geral. E com Deus é a mesma coisa. A gente vai, a gente pede perdão, a gente perdoa, a gente se quebranta, a gente agradece, a gente vai cada um desses passos. E depois termina e vai embora. E escutar o Pai é um exercício também, como todos os outros, como o devocional é um exercício composto dessas partes, essa parte também é um exercício. Do jeito que a gente vai para uma ginástica e tem abdominal, tem bíceps, tríceps, tem as partes que a gente faz para trabalhar, e cada um é um exercício, esse é um exercício também. Escutar o Pai. Eu pessoalmente, gosto muito de escutar caminhando. Eu faço minhas orações, eu vou caminhar. Aí eu vou escutar o Pai na caminhada. Aí eu procuro ir numa hora que não tenha quase ninguém, assim. Porque também, se eu for numa hora que eu encontro alguém conhecido, vai querer conversar. E eu não vou poder escutar o Pai. Aí é uma coisa também que eu acho muito gostosa. É um exercício. Às vezes eu passo uma hora, eu não digo nada, eu não canto nada, e fico fazendo um exercício para ouvi-lo. E escuto sinais, assim. Às vezes é uma folha que cai de uma maneira especial, que eu sei que é o Pai que está mandando para mim. Às vezes é um balançar da árvore. É um detalhe, assim, na pracinha que eu vou. É um detalhe que acontece, que eu percebo a presença que ele está dizendo a mim, assim, eu te amo, eu estou com você. E não tem nada mais gostoso, mais especial do que ouvir isso do Pai. Eu te amo, eu estou com você. Às vezes, outras vezes eu vou perguntando, eu vou com questionamento. Senhor, eu preciso resolver tal coisa, eu tenho essa opção ou essa. Qual o caminho que eu vou? E eu já tive o privilégio de escutar uma vez a voz audível de Deus chamando o meu nome, mas só foi uma vez. As outras eu escuto no coração. E eu digo um caminho ou outro. E aí o Senhor diz, eu sinto no coração que é aquele caminho. Aquele caminho às vezes nem é o que eu queria, mas eu sinto que é o caminho que eu devo fazer. Porque é o caminho que Deus está me falando. Mas para isso a gente precisa se exercitar, porque é difícil para a gente se calar. A gente quer falar, e quer muito pouco ouvir. Mas a gente está perdendo o melhor da festa, o melhor do tempo, o melhor do devocional, que é escutar a voz de Deus. Escutar o que Ele tem para nos dizer, escutar Ele vir com carinho para a gente, escutar. Então a gente precisa ficar em silêncio, a gente precisa ter um tempo de silêncio. E a gente precisa fazer um exercício mental, porque aí na nossa mente vem assim, eita, eu preciso fazer tal coisa. Quando eu terminar isso aqui, eu tenho que correr em tal lugar. Eita, eu tenho que anotar isso, senão eu vou esquecer. E aí eu vou fazendo um exercício, vou entregando aquilo tudo ao Senhor, vou entregando. Se eu tomo esse pensamento, eu não quero ficar com ele aqui repetindo na minha mente. Porque senão a gente fica repetindo na mente. Tem que fazer tal coisa, você não fez tal coisa, você esqueceu, ou você... Coisas do cotidiano mesmo, coisas pequenas, coisas bobas de casa, do trabalho. Você precisa se lembrar disso, senão você vai esquecer, você precisa anotar. Mas não é a hora da gente anotar, não é a hora da gente fazer nada disso, é a hora da gente não dar importância a esses pensamentos, ao contrário. Entregar no altar do Senhor. E eu quero o silêncio para ouvir a voz de Deus. Aí às vezes vem um louvor no coração, aí eu sei que é Ele que está falando para mim, que está cantando para mim. Então vem no coração e aí eu sei que é Ele. E aí a gente vai tendo experiência de ouvi-lo, que eu acho que é muito melhor do que falar, é ouvir. Mas para isso a gente precisa se exercitar. E eu vou pedir a Deus que nos ajude nisso. Pai, sabemos como é difícil parar para escutar. Como é difícil, Pai. Por isso precisamos da Tua intervenção. Precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, que venha com Teu poder, com a Tua unção, Senhor, sobre nós, para que a gente possa parar os ruídos internos, Senhor. Os ruídos da mente, os ruídos do coração, os ruídos da angústia, os ruídos do medo, os ruídos da culpa, todos esses ruídos que sim. E ainda precisamos combater os de Satanás vem colocar. Mas queremos viver e vir vitoriosos em tudo isso, Senhor, e escutar a Tua voz no nosso coração, ou se Tu quiseres, for um presente para nós, em voz audível. Fala conosco, fala com todas nós, em voz audível, respondendo uma oração, fazendo um agradecimento, Senhor, fazendo uma gratidão, nos elogiando, nos amando, nos dizendo quanto Tu nos ama. Nós já sabemos disso, mas é tão bom ouvir. Do jeito que Tu gostas de ouvir, Pai, que a gente diga para Ti, nós também gostamos de ouvir de Ti.
E para isso, Senhor, nós queremos nos esforçar e nós decidimos sermos agora esforçadas em nos calar, para poder te ouvir, em nome de Jesus. Amém. E agora, amém. A gente vai para o 18 a 20, que são os últimos. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse versículo 18 está o segredo, nos deixar encher do Espírito Santo. E aí vem a pergunta, como me encho? Quando desenvolvo práticas espirituais. Daí a importância do devocional diário. O devocional diário é um exercício espiritual, e como todo exercício composto de várias partes, como vimos nesse trecho do livro de Efésios. Precisamos perdoar quem nos ofendeu, nos quebrantar em arrependimento pelas nossas falhas, adorar o Pai, comungar da sua presença e nos declarar em amor para Ele, agradecer, ter um tempo de gratidão por tudo que Ele é e pelo que Ele nos proporciona, termos um tempo de meditar na palavra e nos comprometer a obedecê-la, nos levantar em intercessão, em guerra pelos necessitados, colidir com as trevas em prol daquelas vidas, ter um tempo de silêncio para ouvir a voz do Pai. Precisamos desse exercício espiritual diário. Ele é mais importante que o exercício físico e o mental. Só através dele nos enchemos do Espírito. E só cheios do Espírito poderemos viver, como diz o versículo 19 de Efésios, cantando e louvando de coração ao Senhor. Somente cheios, fortalecidos com músculos espirituais, teremos capacidade de servir com alegria. Isso é muito forte. Muita gente está servindo na força do braço. E aí desmaia na caminhada. Desfalece na caminhada. Só podemos servir cheios de músculos espirituais. Que só alcançamos, estamos cheios, se fortalecermos espiritualmente. Precisamos da armadura de Efésios 6 para vencer os ataques do inimigo. Cheios seremos controlados pelo Espírito. Nossa alma estará constantemente dando graças a Deus por tudo e não atenderemos à nossa natureza caída, ao nosso desejo da carne e à nossa vontade. Só temos uma forma de combater a nossa natureza humana, com o Espírito. Como está em Gálatas 5,18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Agora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, que às vezes pensa que prostituição é só traição ou viver com muitos homens. Não, prostituição é você amar outras coisas mais do que o Senhor. É como idolatria, prostituição também é do mesmo jeito. É uma prostituta. A prostituta, ela sai com várias pessoas. Então é você ter vários amores. Impureza, para a gente observar os nossos pecados, idolatria, que já conversamos, feitiçaria, que é manipulação, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, disenções, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Às vezes a gente pensa só em bebedice e não lembra de glutonaria. E coisas semelhantes a esta. A respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Não herdarão. É muito sério. Muito sério. Está escrito em Gálatas. Essa que está escrita em Gálatas é a nossa natureza humana. E só a combateremos nos enchendo do Espírito. Pois quando estamos cheios do Espírito, frutificamos. Como está escrito em Gálatas também, no versículo 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se quisermos entrar na sala do trono do Pai, temos que ter esse fruto, que só é produzido em nós através do enchimento do Espírito. É fundamental termos um tempo todos os dias para estarmos com o Senhor. Precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Todos os dias, reconhecendo e exaltando o nome dEle. Conversando com Ele. Precisamos confessar nossas dificuldades e lutas. Precisamos reconhecer todos os dias que somos pecadores e confessar nossos pecados. Precisamos prostrar-nos em adoração. A verdadeira adoração brota de corações arrependidos, que reconhecem Deus como fonte de todas as coisas.
Precisamos calar-nos para ouvir Deus falar. Precisamos ser sensíveis a ponto de nos aquietarmos na presença de Deus. É exatamente nesse momento que a gente consegue deleitar-se no Senhor e ouvir a sua voz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Colocar-se em posição de guerreiro para interceder. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Apresentar as dificuldades declarando a vitória. Ter fé é acreditar e declarar que as lutas e dificuldades enfrentadas não podem nos impedir de ver a glória de Deus. Quando tomamos posse da palavra e decretamos a vitória do Senhor Jesus em nossa vida, o inferno é saqueado e nossos inimigos derrotados. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Mas entrar na sala de trono de Deus é para os que praticam as obras do Espírito, que só alcançamos quando nos enchemos do Espírito, através do tempo devocional, do tempo na presença do Pai, conversando com Ele. Mas os que praticam as obras da carne, não há reino de Deus. O reino de Deus é para os que andam no fruto do Espírito. Precisamos estar atentos aos nossos sentimentos, raiva, ira, ciúme e discórdia. A gente só vence se enchendo do Espírito. Para encher-se da carne, não necessita de nenhum esforço. Para encher-se do Espírito de Deus, precisamos renunciar, abrir mão da carne e buscar o Espírito. Se você tem o Espírito, que o Espírito Santo Deus nos dá, gratuitamente, encha-se dele. O enchimento necessita da nossa disciplina, criar uma agenda, um propósito, através do devocional. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará diante dos homens. Gaste tempo com Deus. Louve, agradeça, adore. Arrependa-se, escude-se com a palavra. Interceda, guerreie. Tire tempo para estar com Deus. Gaste tempo com Ele ouvindo, através da palavra, dos sussurros, da voz. Ele fala. Muitas vezes não é voz audível, mas com certeza é no seu coração. Combata a sua natureza com o Espírito. Tenha o hábito do seu devocional diário e você experimentará a plenitude do Espírito. Aí não haverá mais vestígio da velha natureza. Creia, viva, experimente e desfrute da vida abundante que o Senhor prometeu para você. Você não quer ter paz? Ande no Espírito. Para andar no Espírito, seja cheia do Espírito. Para ser cheia do Espírito, pratique os exercícios espirituais no seu devocional. Tenha consciência de que Deus está cuidando e tenha um coração grato. Seja sempre agradecida. Dê graças a Deus por tudo. Nossa natureza é má. Precisamos nos encher todo dia. O nosso enchimento de ontem não serve para o dia de hoje. É todo dia. Busque a prática do devocional. Lute todos os dias. Pratique os exercícios espirituais todos os dias. E você será mais do que vencedora. Amém. Amém. Vamos orar? Michele, vamos orar. Sim. Vamos orar. Não, eu estou com 3 perguntas aqui que deixaram aqui no meu celular, no final eu faço. Aí também vou deixar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta a você esclarecer. Tá bom, meu amor. Tá bom. Pai, obrigada, Pai, por esse tempo precioso que tivemos na Tua presença, porque Tu nos falaste conosco, Senhor, através da Tua palavra, enchesse o nosso coração de esperança, Senhor, de vontade de vencer, de ser cheia do Espírito, de praticar o devocional. Oh, Pai, nos estimulasse de novo, a começar de novo para os que não estavam mais fazendo. E quem nunca fez, começar. E quem fez, continuar e se aperfeiçoar. Porque Tu fala tudo em Tua palavra. E Tua palavra nos ensinou todos os passos que nós precisamos dar na hora do nosso devocional. E nós te somos muito gratos por isso. Porque Tu nos dirige todo o tempo, Tu se preocupa conosco. Queremos Te ouvir, queremos Te buscar, queremos guerrear, queremos ser cheios do Teu Espírito, queremos perdoar, queremos nos quebrantar, queremos Te obedecer. É o que nós Te pedimos, Senhor, crendo que Tu assim farás. E por isso nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei